Guimarães, Fernandes, Fernando Arlindo, Carlos Peixoto, Raul talvez, Ferreira, Agostinho Câmara, provavelmente um madeirense, Alves Aguiar, Estevão, este deve ser José Sousa, António Gomes. Morreu no dia em que eu fiz 20 anos. E este também, parece-me. Guimarães. Filho de Ginena Curimundo, sente pena tugas bati bale nega sai. E tu tem só pampinha vida pra baluta. Filho de Ginena Curimundo, sente pena tugas bati bale nega sai. E tu tem só pampinha vida pra baluta. Ah, no Guiné. Guiné pra tudo, filhos de Guiné. A primeira surpresa foi a inexistência de ódio. 11 anos de guerra, milhares de mortos, centenas de presos depois, o que me repetiam era uma frase de Amílcar Cabral. Não lutamos contra o povo português, mas contra o colonialismo. Isso e a Pedra de Geba, com os nomes de 2 jovens mortos no dia em que fiz 20 anos, são a razão deste filme. A minha geração cresceu marcada pela guerra. Milhares de jovens portugueses passaram pelas colónias, enviados a defender a soberania portuguesa contra os anseios de independência que, em Lisboa, o governo de Salazar se recusava a escutar. Travaram em África uma guerra contra os ventos da história, confrontados com o medo da morte e a capacidade de matar. Para os que combateram na Guiné, este porto foi a imagem da chegada. A censura que então vigorava em Portugal não nos permitira saber que fora aqui, no porto de Pijiquiti, que em 3 de agosto de 1959 se acendera o rastilho da luta de libertação. Nesse dia, a polícia reprimiu duramente o protesto dos marinheiros e trabalhadores do porto em luta por aumentos salariais. Iniciada pelos trabalhadores da Casa Gouveia, a greve estendera-se aos das outras casas possuidoras de embarcações e durava há alguns dias. Chicubá e Paulo de Jesus seguiram atentamente os acontecimentos no porto. Quando ouvi um tiro, a minha mãe estava aflita, eu queria saber o que se passava aqui. Pensei que, olha, tá, o meu tio, meu irmão, qualquer coisa devia ter acontecido com eles. Então, vim para baixo. Quando cheguei à avenida principal, vi uns carros de combate. Fugi outra vez para casa. Estava com medo. Isso é uma situação... Os marinheiros agarravam naquilo que podiam. Ferro, barras de ferro, remos, pedras, a tirar contra os polícias. Havia um senhor que estava aqui, o tal Zé, usava meias altas e calção. Também começou a atirar contra os marinheiros, com calibre 12. Depois da parte de estar às 5, 6 horas, houve aquele recolher obrigatório, ninguém podia sair, os militares, a polícia, aquela zona de Gambiafada. Foi ali que o Carlos Correia teve uma reação que disse, mas isso é abuso. Uma simples greve não pode ser reprimida de uma maneira brutal.
O chão de papel, Flinto Barros, foi um dos muitos marcados por Pindiquiti. O massacre de Pindiquiti marcou o bairro completamente. Era uma estrutura crioula que sabia minimamente ler e escrever, não é? Portanto, é essa estrutura que se emancipou, destabilizou-se, deixou de estar nos guetos tribais, e é uma estrutura que, quando se apareceram, portanto, as reivindicações, sobretudo nessa costa aqui, a independência, na Guiné, Gana e tudo, foi a estrutura onde foi muito mais fácil se sentar e receber as palavras da ordem da independência. Em Jeba, de onde a sua mãe partira para o dar à luz, o engenheiro agrônomo Amílcar Cabral encontra um bom terreno de recrutamento para a luta de libertação. Aguinelo Lourenço Fernandes é um militante das primeiras horas do PIGC, o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. Amílcar vim vindo como engenheiro, e vim ter ali na Jeba, e falando como, olha, Bosco Novo, que é comigo? Para eu entrar como militante do partido que não funda. O PIGC continua a crescer em segredo. Contactado pelos militantes, Suley Baldé aceita pertencer ao movimento. Em 62, eles ficaram cá junto conosco 3 meses a fazer trabalho. Para contato com a gente, quem quer entrar, entra. Quem não quer, não é obrigatório. Mas você também não vai falar ninguém, porque a gente jurava no cola. Você não jurar no cola? Jurar no cola. Você não vai entrar, mas você também não vai dizer ninguém. Isso cabe na você, porque se você falou cola, você vai morrer. Poucos meses depois, o Exército e a Polícia Política, PIDE, descobrem a presença dos militantes do PIGC na zona. Cercado numa tabanca, um deles, Abulei, dispara ferindo 2 militares e abatendo um agente da PIDE. A repressão abate-se sobre os militantes de Jeba e Bafatá. Aguinelo Fernandes é preso e, com ele, quase todos os homens da aldeia de Jeba. Aquilo era pancada curi. Sute, suta, ponta, pé, bate, fatigue, sacrata. Mas a mim não pega resistência. Nunca tinha força naquele tempo. Nunca tinha corpo que tinha mais fraco. Mas cai na chonga de sete. Acabou de bater. Na luta lá toco. O capitão me fala por isso. Não na base Jeba. É bem com que lista. Jeba quase tudo prende. Homem. Tudo. Já militante clandestino do PIGC, também Paulo de Jesus é preso nessa altura e depois de torturado em Bissau, enviado para Massoua. O agente foi lá, chegou com uma lista, começou a chamar cada um dos presos. E nós pensávamos que íamos ser soltos. Mas foi o nosso espanto quando chegamos no átrio lá da prisão. Começamos a ser amarrados com as mãos atrás das costas. E estavam esses carros grandes de militar, Berlier. Mandaram-nos entrar no carro. Aquela zona da primeira esquadra foi toda vedada, com militares, armas e coisa. Então aí começou a nossa preocupação. Para onde nos ia levar? Será para ser fuzilado? Eu na altura tinha 17 anos de idade, não é? Bom, não é que eu estava conformado, mas isso parecia para mim uma coisa natural. Depois veio um militar negro, alto, viemos a saber que era o Rui Mingas. Disse-nos assim, olha, camaradas, vocês vão ser transferidos para Massoua. O Estevão Fernandes, como já lá esteve na prisão de Massoua, começou a chorar. Ele disse, nós vamos para o inferno. Em 1962, estive nesta cela, depois de ser transferido de Bissau para Massoua. Também
Foi nesta cela, estava um amigo meu, que foi fuzilado de nome Abdul. E passando os tempos, uns meses depois, 2 meses, fui transferido para esta cela. Paulo de Jesus vai partilhar a cela com os irmãos Joaquim e Carlos Sambu. Isso foi em 1962. Depois da nossa prisão, 13 de março de 62, foi apreender toda a documentação, porque em Bissau é que coordenava toda a atividade política. Também tem alguns documentos que nós também mandava Barbosa ou ainda mandando. Sim. Esse documento, né? Esse documento do Carlos Sambu preserva ainda a memória da clandestinidade e guarda cuidadosamente o bilhete em que o Rafael Barbosa, então dirigente do PIGC, o apresenta a Cabral. Esse Rafael que fazia para Cabral. Esse para Cabral. Essa é uma carta que o Rafael fazia para Cabral, para Madre da Cabral. Camarada, essa é a assinatura de Rafael. Vai dar ela. Mesmo sem documentos, há memórias que não se apagam. Não chega lá na porta da arma. Não fica lá 5 dias, 5 meses, sem nada. Mas a hora que está lá um sentinela preto, o vai pedir-lhe água, e tu toma água quente, e também tu toma garrafa de água. Desculpa, pôs-se na boca. Outro entra no nariz. O telemão amarrado por trás. Não passa nada. Mas está lá outro branco, sentinela branco, e também, com respeito, está a tomar garrafão de água. Está com cuidado, para que entre no nariz. Eu lembro perfeitamente do caso de Tal Abdul. Matou aquela gente da PIDE. Houve um espancamento, chamavam de terrorista, mas esse espancamento é praticado por militares nacionais. E então, aquele Fouiel falou para aqueles militares africanos: por que vocês estão a castigar o homem? Por quê? Não, ele é terrorista, matou um branco, não sei o que. Ele disse: matou um branco. Por que matou um branco? Ah, não, ele é bandido. Ah, vocês não sabem por que ele matou o branco? E ele ficou a olhar para Abdul, como ele não chorava, eu vi a lágrima a sair dos olhos daquele senhor, aquele Fouiel. Quando nós levamos tantas porradas, portugueses levam no hospital só o pé, vai te porrar e fala mal, Deus totis, só turas de morte, você merece morrer, vai gastar o messinho do Salazar. Por quê? Ele chega lá, toma boa, messinho, bom tudo, porque isso, que ele é anti-Salazar. No verão de 1961, chegara a Bafatá, acompanhado da mulher, Teresa,